Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Antes de entrar no podcast, falar sobre a promoção que vocês viram no título do podcast, que eu falei no Twitter também. Sorteio de um vale do iFood de R$100 para você participar. Importante, eu vou falar uma senha durante o programa. Você vai ter que escutar o programa. O programa tá bem legal, escuta o programa. Com a senha, você vai lá na descrição do podcast, tem um formulário para você preencher. Vai vencer quem acertar o maior número de jogos, né? Só o vencedor dos 6 jogos do Wild Card. Então você vai lá, vai colocar os palpites dos 6 jogos, quem vai vencer. Se tiver empate entre, por exemplo, 3 pessoas acertarem 5 resultados, vai ter um sorteio entre todas as pessoas que acertarem esses 5. O sorteio vai ser na terça-feira. Mas se uma pessoa sozinha acertar, por exemplo, os 6 jogos, ninguém mais acertar os 6 jogos, essa pessoa ganha um vale de R$100 do iFood. Bem simples, bem legal. Então escuta o podcast. Quando você escutar a senha, vai lá no formulário, preenche com seus dados, coloca a senha e bota seus palpites para Seahawks, 49ers, Chargers e Jaguars, Dolphins e Bills, Giants e Vikings, Ravens e Bengals, Cowboys e Buccaneers. Vamos para o programa. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview do Wild Card Weekend, final de semana, na primeira rodada dos playoffs. Antes, prêmios individuais, né? A temporada regular chegou ao fim, os prêmios individuais serão anunciados no sábado. Não lembro se é do Pro Bowl ou do Super Bowl, acho que é o do Super Bowl. É do Super Bowl, né, Caio? Isso, exatamente. Caio Miari aqui comigo. Na verdade, Gabriel, eu acho que uma semana antes do Super Bowl, o sábado do Super Bowl é quando eles anunciam o Hall da Fama, né? A classe de Hall da Fama, isso. É no sábado do Super Bowl ou do Pro Bowl. É um desses 2 sábados. Isso. Vão ter o anúncio, mas o prêmio é apenas da temporada regular, desempenho da temporada regular. Então, a gente, como já chegou o fim da temporada, eu e o Caio Miari, editor do The Score, tá aqui com a gente, você já ouviu, a gente vai dar nossos votos. Então, é isso. Vamos começar pelos prêmios, depois passar pelos jogos do Wild Card. Vamos começar... Primeiro, vamos com calma. Caio, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a vida aí em Toronto? Certo. Fiquei um pouco de tempo aí, afastado do cara dos esportes. Foi culpa de quem? Eu acho que eu falei alguma bobagem em algum programa. Não, o Gabriel me colocou na casinha do cachorro. Quem? Acho que o Gabriel me colocou na casinha do cachorro. Agora, ele fez igual o Bill Belichick faz com o running back que sofre fumble durante os jogos. Aí agora, acho que todo mundo machucou. Agora eu voltei. Eu conferi aqui na nossa conversa no WhatsApp. Foram 3 convites seguidos que o Caio não pôde. Recusou. Ou não posso aqui. Não, tem que levar minha tia-avó no jiu-jitsu e tal. Aqui, aquela coisa. Agora, no 4º convite, ele acertou. Então, não acreditem que eu coloquei ele na geladeira. Prêmios individuais. Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar por melhor treinador da temporada. Uma disputa que eu vejo 3 caras com um caso justo para levar esse prêmio. Se vencessem, não seria nenhum absurdo. Qual é o seu voto, Caio? Eu tenho que votar no Nick Sirianni, que o argumento contra o Sirianni é que o Philadelphia Eagles tem um elenco dos 2 lados da bola, talvez o mais equilibrado da NFL. É um time que reforçou muito bem, tanto antes da temporada, durante a temporada. Só que o Philadelphia Eagles, de 1 a 11 dos 2 lados da bola, talvez seja o time mais equilibrado. E isso é o que vai contra ele, né? Porque ele só tá fazendo um time que é bom jogar bem. Só que o que às vezes a gente esquece é que fazer um time cheio de estrela, um time com expectativa muito alta, jogar talvez até melhor do que a expectativa eram, também tem que dar muito mérito para ele. Ele terminou com a melhor campanha na Conferência Nacional. O Philadelphia Eagles ficou invicto pela maior parte do ano. Foi o time mais dominante, mais consistente da temporada regular. É o único time da NFL que ganhou jogos passando a bola. Se precisasse correr, correu muito bem. A defesa também apareceu. Enfim, a comissão técnica que o Nick Sirianni montou com os Eagles esse ano foi a ideal. E o trabalho dele foi o que possibilitou que os Eagles jogassem até mais do que a gente esperava e de um time bom. Então, eu acho que meu voto vai para ele. É um dos 3 nomes que eu falei que eu acho que podem vencer o prêmio, não seria nenhum absurdo. Não é o meu voto. Nick Sirianni é o meu segundo colocado nessa disputa. Eu concordo com tudo que você disse. Ele, assim, você tem um grande elenco, é ótimo, mas você ainda tem que botar esse time para jogar, né? E eu acho que ele ficou um pouquinho o gosto meio amargo, acho que porque o time não terminou tão bem quanto começou por causa da lesão do Jalen Hurts, né? E qualquer time que tenha problema físico do seu quarterback
vai ter problemas mesmo. Acho que o fato do Jalen Hurts ter se machucado meio que prova o valor do Jalen Hurts, né? E mostra que esse elenco não vai jogar bem no automático. Então, pra mim, um voto no Nick Sirianni seria completamente justo. Eu acho que um voto no Kyle Shanahan seria muito justo também, né? Porque a forma como ele lidou... Eu até acho que o esquema tático do 49ers é o mais perto que você vai chegar de a prova de quarterback, né? Que você bota ali um cara minimamente capaz e você consegue ter um ataque funcional. E claro que ele também tem uma questão do elenco do 49ers ser muito bom, né? Mas é um time que, com o Brock Purdy, literalmente o último jogador selecionado no último draft, venceu 5 jogos, jogou super bem, é o time que tá no melhor momento, eu acho, entre todos na NFL, uma grande defesa também. O meu voto vai para um cara que tem o caso bem inverso desses dois, que é o Brian Daboll, head coach do New York Giants. Enquanto o Nick Sirianni e o Kyle Shanahan, eles maximizaram provavelmente os 2 elencos mais talentosos da NFL, o Brian Daboll tirou leite de pedra num dos piores elencos da NFL. O New York Giants tem um dos 5, 7 piores elencos da NFL e ele conseguiu fazer um ataque funcional, ele conseguiu fazer a gente discutir se os Giants, quanto que os Giants podem pagar pro Daniel Jones para ele permanecer na próxima temporada. Ele trouxe o Saquon Barkley de volta do mundo dos mortos e os Giants estão nos playoffs. Os Giants não só estão nos playoffs, garantiram vaga na penúltima rodada da temporada regular. Né? Os Giants eram um dos favoritos para ter a pior campanha da NFL. Né? E o Brian Daboll, ele chegou com hype, porque ele era um cara que vem fazendo muitos bons trabalhos no ataque do Buffalo Bills, e superou todas as expectativas. Eu nunca ia pensar que os Giants seriam tão competitivos assim. Claro que venceu muito jogo apertado, que a gente sabe que envolve muita sorte e tal, mas pra mim o Brian Daboll, pela forma como ele conseguiu carregar esse elenco, e é ele, né? E o Giants está nos playoffs por causa dele. De todos os times que estão nos playoffs, é com folga o pior elenco. Então por isso que o meu voto vai pro Brian Daboll. Ô Gabriel, e sobre o Brian Daboll, que ilustra bem isso que você falou, os Giants ganharam 4 jogos no ano passado. Eles não fizeram nenhuma contratação bombástica na off-season, o elenco foi basicamente o mesmo, e a maior diferença que os Giants fizeram foi trocar o treinador. O Brian Daboll chega no primeiro ano dele, tudo isso você falou, o time está nos playoffs, nenhum treinador conseguiu fazer tanto com pouco, igual o Brian Daboll. Ele provavelmente não vai ganhar o prêmio, a gente sabe que acaba a NFL, na hora das votações, os 2 times que têm melhores campanhas acabam sendo mais beneficiados, então esse prêmio vai ficar ali entre o Sirianni e o Kyle Shanahan, mas sem dúvida nenhuma, o trabalho do Brian Daboll é espetacular. Vamos passar agora para calouros, começando pelo calouro de ataque, que acho que é o mais equilibrado, né? A gente tem visto muita discussão aí entre alguns nomes, Garrett Wilson, Chris Olave do Saints, Garrett Wilson dos Jets, aliás, Kenneth Walker do Seahawks. Tem um nome que eu não concordo, que eu acho que não deveria estar nessa discussão, mas o Brock Purdy vem sendo discutido, ganhou o prêmio do Pro Football Talk. Pro Football Talk, não é Pro Football Focus. Pro Football Talk é um site que cobra a NFL. Mas, Caio, quem é o seu voto? Eu vou de Garrett Wilson. O Garrett Wilson, ele deu muitos indícios que é só o New York Jets acertar a posição de quarterback que ele vai ser um cara que vai começar a ir pro Pro Bowl regularmente. Ele jogando com 3 quarterbacks diferentes, ele conseguiu pelo menos um jogo produzir com cada um desses quarterbacks. A gente sabe que a sintonia dele com o Zach Wilson, que foi o cara que mais jogou pelos Jets, não foi espetacular, então o que explica mais ou menos a baixa quantidade de touchdowns que o Garrett Wilson teve, mas ele liderou essa classe de calouros em recepções, em targets, em first downs e em jardas recebidas. Ele bateu o recorde de mais jardas recebidas e recepções por um calouro na história do New York Jets. Enfim, ele em recepções contestadas, ele é espetacular, na rota também ele é muito bom. Teve alguns problemas de drops, isso é normal, principalmente com o calouro jogando com um time com uma situação tão instável na posição de quarterback. Eu concordo com você. Eu acho que um cara igual o Chris Olave, se ele não tivesse machucado, ele foi o cara que teve mais média de jardas por jogo e recepções por jogo entre os calouros. Ele talvez terminaria à frente. Mas ele acabou perdendo algumas partidas por lesão. Então, só para destacar, né, primeira vez na história que uma dupla de calouros vindo da mesma universidade tem mais de 1.000 jardas recebidas cada um deles. O Garrett Wilson e o Chris Olave foram draftados um do lado do outro no draft. A gente sabia que quanto os dois eram especiais, mas meu voto fica com o Garrett Wilson.
Pequeno parênteses aqui, eu tava conversando na live ontem, a gente fez um mock draft, eu e o João. Aliás, o João fez um mock draft, eu fiz só a parte técnica e apresentei. Ohio State chegou a ter Garrett Wilson, Chris Olave, Marvin Harrison Jr. e o Ndiba no mesmo time, que é um negócio assim... Não, é impressionante. Então, e esse ano é a mesma coisa. A gente vai estar falando desse grupo de recebedores atual de Ohio State, desse mesmo jeito, é impressionante o tanto de arma que o Ohio State tem. Não tem, assim... Quantos times da NFL tem um quarteto de recebedores melhor do que esse? É difícil. O negócio do college é que quando um jogador ele é um fresh, ele praticamente não joga, né? Então, na hora da gente colocar no papel, dá pra gente falar e parece que é melhor do que era. Mas, se você olhar e parar pra pensar, se a gente coloca no auge o Marvin Harrison Jr. Ohio State, o Garrett Wilson, o Cruz Olave, é algo assustador. É assustador mesmo. Lembra, por exemplo, aquele ano de LSU, né? Que os wide receivers eram Justin Jefferson e o Ja'Marr Chase, né? Que é um negócio de maluco. O Mid chegou a ter o A.J. Brown e o DK Metcalf também, os dois no melhor ano deles. Sim, e teve aquela sequência também de Alabama, né? Do Amari Cooper, do Calvin Ridley, depois o Henry Huggs, o Jerry Jeudy. Se você parar pra olhar, o ano que o Devonta Smith ganha o Heisman, o time tinha o Devonta Smith, o Jalen Waddle e o Jameson Williams também estava lá no banco ainda, depois que ele acaba tendo mais importância, e ele fez o que fez antes de se machucar. Aquele time ainda tinha o Ned Harris como running back, que foi escolha de primeira rodada. Não, é absurdo o nível de talento dessas principais universidades. Meu voto é o Garrett Wilson também. Pra mim ele é o melhor e... Eu acho que eu colocaria o Chris Olave número 2 e colocaria o Kenneth Walker 3. Não considero o Brock Purdy. Gente, acho que tá rolando uma... Tudo bem, eu entendo o torcedor do 49ers. Eu acho que o torcedor do 49ers tem que, exaltar o cara deles mesmo. Mas o Brock Purdy jogou 5 jogos, gente. Ele não é o calouro de ataque. Ele não jogou o jogo suficiente pra ser o calouro de ataque. Né? Vamos com calma. Defensive Rookie of the Year, eu acho que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo aqui, né, Caio? É o Sauce Gardner. Não tem como. O torcedor dos Lions tá mais ou menos nessa mesma hype dos 49ers, falando que tem que ser o Aiden Hudson, principalmente pelo fato que ele jogou no último jogo do ano, a importância que ele tem para os Lions, e realmente o Aiden Hudson é claramente o segundo, e ele jogou muito, mas esse é o Sauce Gardner. Então, Sauce Gardner hoje, Gabriel, se você argumentar que ele é o melhor cornerback da NFL indo para 2023, tá certo. Isso já acho que resume e encerra qualquer debate. Ele vai ser primeiro time All-Pro, né? Ele é o melhor cornerback da temporada, não tem... A gente chegou a ver quarterbacks evitando lançar a bola na direção dele. Isso mostra que ele tá no outro nível. Não é nem que ele tá jogando bem, ele atingiu um outro nível que dos melhores cornerbacks da NFL. Sim. Não tem nem discussão. Não tem, indiscutível. Eu lembro que eu escrevi numa newsletter quando as odds dele pra Defensive Rookie of the Year tava tipo 32-1. Aí eu escrevi assim, o melhor calor até agora nesse começo de temporada é o Sauce Gardner. Eu não acho que ele vai ganhar porque ele não vai ter o número de interceptações suficiente. Mas, 32-1 é boa. Só que eu não apostei. Aí, imagina, 32-1. Mas enfim. Offensive Player of the Year, melhor jogador de ataque da temporada. Pra mim foi fácil também, creio que a gente vai concordar nesse, cara. O Justin Jefferson, né? Mas assim, é só para o pessoal entender. Às vezes tem uma confusão. A NFL começou a colocar, esse virou meio que, claro que não de forma oficial, mas o Offensive Player of the Year virou o prêmio pro melhor não quarterback. Basicamente porque o quarterback vai começar a ganhar o MVP todo ano. Então, tipo assim, a menos que a gente tenha uma temporada igual aquela do Peyton Manning em 2013, que ele bateu o recorde de jardas passadas e touchdowns passados, que ele tem que ser meio que obrigatoriamente o MVP e o jogador ofensivo do ano, a gente vai ver o MVP sendo um quarterback, e aí o jogador ofensivo do ano vai ser o melhor cara que mais produziu sem ser a posição de quarterback. Nesse caso é o Justin Jefferson. Ele flertou com as 2.000 jardas, né? Acabou ficando ali com 1.800, mas liderou a NFL em recepções, quem assiste o jogo dos Vikings sabe a importância que ele tem para esse time de Minnesota. Ele é imparável quando ele está no melhor dia dele. Teve jogo com mais de 200 jardas. Enfim, nenhum jogador de ataque foi melhor do que o Justin Jefferson, claro, não incluindo os quarterbacks. Não tem nem o que acrescentar. Eu só acho que existe uma disputa séria com o Tyreek Hill. Eu acho que o Justin Jefferson é o meu voto, mas se você tivesse falado aqui que é o Tyreek Hill, eu não diria que é uma escolha errada. Eu acho que o Tyreek Hill, a forma como ele mudou esse ataque do Miami Dolphins é um grande feito, mas o Justin Jefferson realmente temporada fantástica. Outro que deixou um pouco o gosto ruim, né, na
nesses últimos 2 jogos dele, né, não conseguiu bater o recorde, mas enfim. Vamos passar para defensor do ano agora. O meu voto vai pro Nick Bosa, do San Francisco 49ers. O seu, Caio? Então, o Nick Bosa vai ganhar, tá? Mas eu ainda vou votar no Micah Parsons. A questão dessa corrida pelos prêmios individuais tem muito momento, né? E o jogador que joga melhor na segunda metade da temporada, no último mês da temporada, ele ganha muito mais repercussão do que um cara que jogou bem no começo do ano. O Micah Parsons, a primeira metade da temporada dele foi assustadora, né? Foi algo que colocaria ele talvez uma das melhores temporadas individuais da história da NFL se ele tivesse mantido as atuações até o final. Ele não manteve. E o Nick Bosa foi o contrário. O Nick Bosa começou a crescer muito nessa reta final e ele virou imparável. O Nick Bosa só 2 jogos esse ano que ele participou, ele não teve um sack. Ele liderou a NFL em sacks, não jogando uma partida na temporada. Ele foi imparável, não tem muito o que discutir. Ele foi o melhor defensor da melhor defesa da NFL. Eu acho que isso resume bem o que o Nick Bosa foi. Mas, para mim, o impacto em termos de fazer jogadas que mudam o jogo, de impactar uma partida, o Micah Parsons teve mais do que o Nick Bosa. Se a gente parar para pensar, a defesa dos Cowboys carregou o time quando o Dak Prescott sai, e o Micah Parsons era disparado o melhor jogador do time. O Micah Parsons fez touchdown retornou fumble para touchdown, ele forçou mais fumbles do que o Nick Bosa. Ele foi mais imparável do que o Bosa no momento dele, mas ele termina a temporada embaixo. Então, muito provavelmente, quem vai levar o prêmio vai ser o Bosa. O Micah Parsons, ele não desfalcou os Cowboys, mas ele lidou com os probleminhas físicos, né? Eu lembro que teve jogo que no segundo tempo ele estava mais entrando em terceira descida, né? Porque os Cowboys estavam dando uma segurada nele e tal. No começo da temporada, o Micah Parsons parecia já tinha vencido o prêmio, né? No final de setembro. E eu batia muito na tecla de que o prêmio individual não é definido em setembro, né? E se fosse definido nos 2 primeiros meses, o Kyler Murray teria sido MVP da última temporada, né? Então, eu acho que os dois têm um caso, mas eu acho que o Nick Bosa supera ele por pouco. Os dois têm literalmente o mesmo número de pressões na temporada, né? Foram 90 para cada um. O Nick Bosa tem um jogo a menos, só que o número de pass rushes dele, de snaps que ele vai atrás do quarterback, é maior, porque o Micah Parsons ainda tem alguns snaps ali como linebacker. Sack é vantagem do Nick Bosa, né? Ele tem 19 sacks contra 14 do Parsons, né? E a produtividade do Nick Bosa é um pouquinho melhor quando você quantifica sack, né? Você dá um valor um pouco maior de sack do que para pressão. 2 grandes jogadores. Eu acho que no geral o Micah Parsons é o jogador melhor, mas eu acho que a temporada do Nick Bosa é um pouquinho melhor, então esse é o meu voto. MVP é o prêmio que todo mundo presta mais atenção, né? Ou grande prêmio individual, o jogador mais valioso. Pra mim é fácil o número 1, mas eu quero ver aqui o Caio. Caio, quem é o seu MVP? O Mahomes, né? Acho que esse ano ficou evidente. O Mahomes esse ano, a gente já sabe que quando começa a temporada, quem que é o melhor jogador da NFL. E o Mahomes, desde quando ele entrou na NFL, ele tem sido melhor. Só que às vezes tem alguns jogadores que jogam melhor e tem temporadas melhores. Efeito LeBron. Exato. Esse ano, o melhor jogador da NFL foi o melhor quarterback, que é a posição mais importante. Liderou a NFL em jardas passadas, liderou a NFL em touchdowns passados, liderou a NFL em EPA, se a gente quiser entrar para a estatística mais avançada. Foi um absurdo. O Mahomes foi imparável nesse ano. Ele jogou o futebol americano que a gente está acostumado a ver dele, e não é nem assim. Eu fico só com pena dos outros, porque não importa o quão bem você vai jogar se você é outro quarterback. Se o Mahomes joga o melhor dele, ele vai levar os prêmios individuais. Então, Mahomes liderou o time de melhor campanha na Conferência Americana, venceu ótimas partidas, enfim, não tem. É difícil achar algo para argumentar contra o Mahomes não sendo MVP esse ano. Sem Tyreek Hill, né, com um corpo de wide receivers reformulado, né, que era algo que eu, por exemplo, antes da temporada não apostei no Mahomes para MVP, porque eu achei que ele poderia ter uma curva ali de aprendizado, né, com esses novos jogadores, e acabou que ele começou já muito bem. E engraçado que ele começou muito bem, aí teve uma pequena queda ali no meio da temporada e terminou o ano muito forte. Para mim, MVP indiscutível, e a gente vai olhar para trás se tem outras temporadas que ele deveria ter vencido MVP e não venceu, mas é o segundo da carreira dele. Vai vencer, né? Eu acho que ficaria muito surpreso se ele não vencer. E o que pode impedir ele de ganhar esse prêmio mais vezes, quer dizer, mais vezes ele provavelmente vai ganhar, né? Mas terminar ali com, por exemplo, empatar com o Peyton Manning, maior número de
de MVPs, que são 5, né, do Peyton Manning, né? Um deles empatado, Aaron Rodgers tem 4. O que pode impedir é o pessoal cansar de votar nele, né? Porque ele é o melhor quarterback da NFL, ele é o melhor jogador. É o caso do Bill Belichick, técnico do ano. Sim. O Bill Belichick só tem 3 técnicos do ano e ele tá na NFL há 20 temporadas. E como eu falei, não, é o efeito LeBron, né? LeBron, 15 anos a gente sabe que é o melhor jogador da NBA, mas ele não ganha todos os MVPs, né? Porque tem momentos ali que até o jogador joga melhor do que ele. Meu segundo colocado é o Jalen Hurts. Tudo bem que ele perdeu esses últimos 3 jogos aí por lesão. Esse jogo contra os Giants ele jogou, né? Mas não jogou bem. Mas ele merece a segunda colocação. Eu acho que ele foi um candidato real, né? Poderia ter derrotado o Patrick Mahomes. Muita gente tinha ele na frente do Mahomes ali, acho que no início de dezembro. Mas o Mahomes fechou o ano muito bem. E o meu terceiro colocado, eu fiquei em dúvida entre 2, Caio. Eu até quero a sua opinião. Eu fiquei em dúvida entre o Joe Burrow e o Josh Allen. Mas eu acabei optando pelo Joe Burrow. Eu também fiquei em dúvida entre isso. Eu sempre faço, eu vou atualizando o meu top 5 após cada semana, desde a semana 1. E o jogo Bills e Bengals seria o que definiria para mim quem seria esse terceiro colocado claramente. Seria meio que o desempate. O jogo acabou sendo cancelado, então a gente não viu o Joe Burrow enfrentando o Josh Allen, mas o meu terceiro colocado é o Joe Burrow. Eu acho que mais pelo momento. O Joe Burrow ele termina os 2 últimos meses da temporada jogando mais do que o Josh Allen. O Josh Allen, a gente lembra daquele mês que ele teve, foi muito ruim. Ele teve mais interceptações do que touchdowns em um mês. Ele sofreu com turnovers. Ele acaba voltando a jogar bem, né? O Josh Allen, desde aquela partida contra os Dolphins, que os Bills ganham no último minuto, lá, no sábado, né, que até estava nevando e tudo mais, ele volta a jogar bem. O Josh Allen termina a temporada bem, mas eu acho que a constância que o Joe Burrow teve, 35 touchdowns sem ter jogado uma partida, né? Enfim, o Joe Burrow, os Bengals estão no momento melhor do que os Bills, e o Joe Burrow é o principal culpado disso. Por isso que nesse critério de desempate, o Joe Burrow seria meu terceiro colocado. O Joe Burrow tem nota 89.2 passando a bola no Pro Football Focus, 85.1 pro Josh Allen, né? A diferença é que o Josh Allen ele teve a melhor nota entre todos os quarterbacks correndo com a bola. 35 touchdowns pro Josh Allen, 35 pro Joe Burrow, 14 interceptações pro Allen, 14 pro Burrow, né? Só que em passes interceptáveis, né? Jogadas que poderiam ter gerado um turnover, o Josh Allen acho que ainda tem um argumento para dizer que ele teve sorte, porque para um 29 turnovers worthy plays, jogadas que poderiam ter terminado em turnover, contra apenas 16 do Joe Burrow. Eu achei que o Joe Burrow... E o Josh Allen, o que acaba... Não, pode falar, Gabriel, pode falar, eu só ia complementar uma coisa. Não, eu só ia falar que eu acho que o Joe Burrow, ele melhorou um pouco a forma como ele lida com a pressão ao longo da temporada. Ainda é uma coisa que ele precisa trabalhar muito, e é algo que a gente vai ter que ficar de olho. A gente vai falar no jogo dos Bengals, né, que a ofensiva dos Bengals está desfalcada, mas eu acho que a temporada do Joe Burrow foi melhor que a do Josh Allen. Só ia falar do Josh Allen, você falou do turnover worthy plays, ele também liderou a NFL em big time throws. Então o Josh Allen, a gente já sabia que tinha esse risco, né, quando ele vai arriscar muito e tudo mais. Claro que às vezes funciona, outras vezes não, mas baita temporada dos dois. O Josh Allen você vive com esse número um pouco maior de turnovers, porque ele é um cara que ele vai arriscar muito, né? Uma coisa é ele, outra coisa é um cara que só passa a bola perto, né, da linha de scrimmage e tem um número alto de turnovers. Vamos passar agora para os jogos. Em ordem cronológica, passaremos por todas as 6 partidas. Vamos começar pela partida das 18h30, horário de Brasília. Seattle Seahawks contra o 49ers em São Francisco. O 49ers, a vitória deles está pagando 1,19 no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição, né? Eu vou falar as odds aqui sempre do Bodog. Se você gostar de alguma, vai lá. Tem bônus pro primeiro depósito de contas novas, até R$120, se eu não me engano. Então, crie lá sua conta. Vitória do Seahawks, 4,75. Total 42,5. 49ers, menos 10. É o maior favorito desse wild card, né? O Dolphins e Bills caiu um pouquinho com a possibilidade do Tua jogar, né? Então agora é menos 9. Então 49ers, Seahawks é a maior zebra desse wild card, considerado. Um jogo que quem acompanha a NFL há algum tempo, como eu e o Caio, a gente lembra daqueles grandes duelos, né, da Legion of Boom contra o 49ers do Jim Harbaugh, do Colin Kaepernick. Mas esse jogo, realmente, o gap aqui do nível desses times é bem grande. Há um argumento bem justo para dizer que é o time que terminou a temporada jogando o melhor futebol americano contra o time que, entre os classificados,
é um dos piores níveis, né? Considerando que o Dolphins muito tem a ver com a lesão do Tua. Não, sem dúvida. E é assim, se a gente olha porque eu até falei no começo do programa, mas vale ressaltar. Primeira vez na era do Super Bowl que os 6 confrontos de wildcard também aconteceram durante a temporada regular. E 49ers e Seahawks, obviamente, por serem rivais de divisão, aconteceu 2 vezes. Se a gente volta nesses 2 confrontos, fica evidente por que o Seattle Seahawks é uma grande zebra. O 49ers ganhou os 2 jogos. Os 2 talvez piores jogos do ataque do Seattle Seahawks esse ano foi contra essa defesa dos 49ers. O Nick Bosa foi um absurdo nos 2 jogos que eles se enfrentaram. 3 sacks, 8 quarterback hits no Geno Smith. O Seattle Seahawks fez só 20 pontos combinados, Gabriel, nesses 2 jogos, sendo que 7 desses pontos ainda foram de um bloqueio de field goal retornado para touchdown. O ataque do Seattle Seahawks tem 13 pontos contra os 49ers em 2 jogos que eles se enfrentaram. Isso ilustra bastante essa situação que você acabou de falar. E eles se enfrentaram no momento que o ataque do Seahawks estava jogando bem melhor do que terminou essa temporada ainda, né? E como você falou, o Nick Bosa, acho que a dupla de tackles calouro do Seahawks é muito promissora, mas ainda assim o Nick Bosa passou por cima, né, deles. E o melhor adversário da temporada, como a gente falou um pouco antes. Mas a defesa muito forte do 49ers, o ataque tá jogando muito bem. Defesa do Seahawks, que não vai ter o Jordan Brooks, né, ele tá fora da temporada. É uma defesa fraca também. E assim, essa defesa do Seahawks, eu acho que ela tem um Tariq Woolen, então ele é um bom cara que você pode jogar num wide receiver 1 e tal. Mas a defesa do 49ers depende menos do wide receiver 1, né? E acho que é um argumento para dizer que o wide receiver 1 tradicional do 49ers é o Brandon Ayuk, né? Não é o Deebo Samuel, né? O Deebo Samuel é usado de vários outros pontos do campo e tal. Tem o Christian McCaffrey também, que fez a melhor temporada dele depois da segunda temporada dele no Carolina Panthers. Aqui é muito difícil ver um... O George Kittle tem 7 touchdowns nos últimos 4 jogos, tá jogando um Melhorou absurdo. muito com o Brock Purdy, né? Ele pegou muito do que... Da ausência do Deebo Samuel, ele ocupou muito do espaço, né? Que deixado pelo Samuel, agora o Deebo Samuel já voltou. É difícil ver um caminho plausível pro Seahawks vencer essa partida. Vamos da seguinte forma, Caio. Sábado à noite eu tô te mandando uma mensagem sobre o jogo do Seahawks e do 49ers. Pô, Caio, não consegui ver o jogo. Eu vi agora que o Seahawks venceu. O que aconteceu nessa partida? O que pode acontecer pro Seahawks vencer esse jogo? Pode acontecer primeira coisa, o Seattle Seahawks tem que fazer o jogo perfeito. Então você falou a classe de calouros desse Seattle Seahawks, que brilhante. A gente já falou disso em outros programas aqui. 2 offensive tackles titulares, o running back titular, cornerbacks titulares, enfim. Tem que ser um jogo perfeito do Seattle Seahawks. Agora, o que tem que acontecer é o Brock Purdy meio que parar de ser o Brock Purdy que ele tem sido até agora. Eu acho sentiu o peso do jogo, né? Exatamente. Eu acho que isso é a única, talvez, lacuna que deixa algo em aberto para o San Francisco 49ers talvez ser surpreendido, que é o Brock Purdy ele não está muito acostumado a jogar com a adversidade, porque, como a gente falou antes, ele nem tem tempo direito na NFL, ele acabou de entrar na NFL. Como que vai ser? Vai ter, por exemplo, a gente viu meio mais ou menos ele contra a adversidade contra os Raiders, mas tem uma grande diferença entre jogar contra esse Raiders numa adversidade, num jogo que não valia basicamente nada, com um jogo de playoff em casa, que você sabe da tradição que o San Francisco 49ers tem em pós-temporada. Como que o Brock Purdy vai ser se a defesa dos 49ers estiver um dia meio ruim contra o Seattle Seahawks, que o time começar a fazer pontos, se começar a fazer pontos, será que o Brock Purdy vai conseguir resolver com o braço dele? Claro que ele tem muita ajuda desse grupo de recebedores, o Kyle Shanahan sabe muito bem o que ele está fazendo, mas eu acho que se acontecer uma zebra e eu tiver que te explicar à noite, sem você assistir o jogo, vai ter a relacionada ao Brock Purdy. Eu acho que o Seahawks tem que começar muito agressivo cedo. E se o Seahawks vencer esse jogo, vai ser tipo o DK Metcalf e o Tyler Lockett vão combinar para 300 jardas. 300 jardas, 3 touchdowns entre eles dois, touchdowns longos. E não dá para ser conservador em quarta descida. Você tem que ir arriscar, porque o Seahawks tem que aumentar o nível de risco deles nesse jogo para aumentar o número de variáveis da partida. Não pode ter turnover em special teams. Tem que ser um jogo basicamente perfeito do Seattle Seahawks. Porque a gente sabe que se os 2 times jogarem o máximo, o 49ers vai ganhar com fácil. O Seattle Seahawks fazer o jogo dele e aumentar, igual você falou, o risco do 49ers não poder cometer erro. E aí é um jogo de detalhe. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu concordo com o favoritismo de São Francisco.
Vamos seguir agora pro segundo jogo do sábado, que eu fiquei surpreso de não ser o primeiro, né? Porque normalmente é aquele jogo ali que tem o time da AFC Sul, ou se é o Bengals do Andy Dalton, Houston Texans, né? O fator quarterbacks eu acho que pesou muito nessa decisão. Sim. São dois quarterbacks pesados, às 10h15, horário de Brasília. Os Chargers enfrentam o Jacksonville Jaguars, um jogo que eu acho que pode ser divertido. Vitória dos Chargers pagando 1,80, dos Jaguars 2,05, total 47,5. Chargers favoritos, o jogo é em Jacksonville, né? Mas os Chargers são favoritos. Mike Williams deve jogar depois dele ter se lesionado ali no final da partida, que não valia mais nada. O Caio sempre me pegou muito no meu pé pelo meu amor pelo Brandon Staley, e eu saí totalmente do Brandon Staley. Eu pulei fora. Eu quase fui chutado desse podcast quando a gente falou lá no começo da temporada que eu não ficaria surpreso se no final da temporada o Brandon Staley não fosse demitido, não, mas tivesse meio que pressionado. Mas bom que eu consegui te convencer agora. Não, mas o que me convenceu foi um jogo que não valia nada, um dos times que historicamente mais lidam com lesões. Você tá com seu time titular e não devia ter pisado em campo um snap. E aí o Mike Williams se machuca, ele mantém o Justin Herbert no jogo. Mas assim, ele é uma figura que vai gerar controvérsia, vai gerar debate, mas o Brandon Staley, ele é bom. Assim, ele é bom no que ele faz. Eu acho que a tomada de decisão dele, a gente pode argumentar e tudo mais, mas como assim, ele é especialista em defesa, né? Ele montando uma defesa, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas como você falou, para ser um técnico principal na NFL, você precisa mais do que isso. Eu fiquei revoltado com ele. Jacksonville Jaguars venceu o Tennessee Titans, mas uma das piores atuações recentes do ataque, né, da equipe. Né? O ataque vinha jogando bem melhor do que vinha jogando. Os Chargers devem ter o retorno do Joey Bosa, né, que também chegou a jogar no domingo, saiu de jogo ali, mas... Todo mundo jogou sem precisar. Mas precaução. Ele chegou a sair da partida, mas parecia um pouco mais ali precaução, né? Chargers tem um elenco mais talentoso, mas são dois times inexperientes, né? Dois times que não... Claro, tem o Khalil Mack, que tá acostumado a jogar playoffs e tal. Mas mesmo, assim, o Joey Bosa, quantos jogos de playoffs ele tem na carreira? Tem 1 ou 2, né? Eu lembro daquele contra os Patriots, o outro eu não consigo lembrar, né? O próprio Keenan Allen, veterano, mas também não tem experiência longa em playoffs, né? Enquanto o Jacksonville Jaguars também é um time mais inexperiente ainda, mas tem um head coach que já venceu o Super Bowl. Então, o jogo também é em Jacksonville. Sem muito alarde, o Jacksonville Jaguars tem uma boa vantagem tem uma torcida bem quente, né? Então, é um jogo bem interessante que acho que vai depender quão perto de 100% o Mike Williams vai estar. Porque a gente já viu esse time com o Justin Herbert só com o Keenan Allen. A gente já viu ele sem os dois. E a gente já viu o Justin Herbert com os dois, o Mike Williams e o Keenan Allen. É um time completamente diferente. E é uma secundária do Jacksonville Jaguars que dá para explorar muito. Não, sem dúvida, mas, Gabriel, a gente já viu também os dois times se enfrentando nessa temporada, né? 38-10 para os Jaguars lá na semana 3. Cara, que desde então muita coisa mudou. Eu não levo tanto em consideração assim. Normalmente a minha tendência é pensar que cada jogo é um jogo e chega no playoff muda tudo. Eu não levo tanto em consideração assim. Mas os coordenadores de ataque e defesa de cada time levam muito em consideração. Porque um dos grandes desafios para o jogo de playoff é a preparação que você vai ter para esse jogo. E no caso desses dois times, você já jogou contra o outro adversário, então você tem meio que no plano de jogo qual que foi a tua preparação e o quão preparado você estava. Os Chargers, eles claramente não estavam preparados para pegar os Jaguars lá no começo. E agora eles têm que fazer vários ajustes, mas claro, praticamente são dois times totalmente diferentes, né? A gente está falando do time da semana 3 e agora é um jogo de playoff. O favoritismo dos Chargers a gente entende pelo fato que o teto do time é muito maior, o time é mais talentoso no papel. O Justin Herbert, a gente sabe que ele é um absurdo jogando e vai ser muito interessante o Justin Herbert estreando nos playoffs contra o Trevor Lawrence estreando nos playoffs. Dois dos melhores quarterbacks jovens aí da NFL. Mas o problema dos Chargers é aquilo que a gente sempre fala, né? A defesa está até melhorando, jogou muito bem na segunda metade da temporada. O Brandon Staley merece crédito por isso. Mas a preparação dos Chargers e a inconstância que esse time tem, o prazer, entre aspas, claro, de dar um tiro no próprio pé e complicar um jogo que era para ser fácil, poucos times fazem isso tão bem contra os Chargers. Isso complica um pouco. Agora, Gabriel, o caminho para Jacksonville a defesa aparecer igual apareceu contra o Tennessee Titans. Igual também apareceu contra os Chargers lá na semana 3. O pior jogo do Herbert em termos de aproveitamento de passe nessa temporada foi na semana 3 contra o Jacksonville Jaguars. Se a defesa de Jacksonville consegue levar esse momento que eles fizeram contra os Titans
para pegar os Chargers, eu acho que aí pode ter jogo. Claro, é muito mais fácil separar um ataque dos Titans com o Joshua Dobbs de quarterback do que separar um ataque dos Chargers com o Justin Herbert. Isso não tem nem comparação. Mas o momento da defesa dos Jaguars, pelo menos internamente, ele é positivo. Se essa defesa dos Jaguars faz uma ou outra jogada, força um ou outro turnover pontual na partida, o Trevor Lawrence tem potencial, já mostrou que se ele estiver no dia dele, ele pode bater de frente a frente com o Justin Herbert. Esse, para mim, é o caminho de Jackson. A questão ali que também era o Justin Herbert com a costela quebrada e o Justin Herbert sem o Keenan Allen e o Mike Williams, né? Por isso que eu também não levo tanto em consideração essa partida. Eu acho que os Los Angeles Chargers vencem, acho que é um time mais talentoso e eu não vejo muita, por mais que, e você tocou no ponto certo, né? Uma coisa é você parar o Josh Dobbs, outra coisa é o Justin Herbert. Então eu acho que os Chargers vencem, tem mais talento e não vejo muito material humano nessa secundária dos Jaguars para segurar o Keenan Allen e o Mike Williams, então vou de Chargers aqui. Eu também vou de Chargers. Eu também acho que o grupo de linebackers do Jacksonville Jaguars está muito abaixo do que você precisa para parar um Austin Ekeler no melhor dia dele. A gente sabe o tanto que o Austin Ekeler vem jogando. Acho que tem um caminho para Jacksonville vencer com a defesa e tudo mais, mas eu também vou de Chargers nessa. A senha é Mahomes. Isso, Mahomes, sobrenome do Patrick Mahomes. Vai lá, link tá na descrição, preenche, bota a senha, bota seus palpites e concorra a um vale de R$100 do iFood. Vamos voltar para o programa. Vamos passar para o domingo agora, às 15 horas, Miami Dolphins contra o Buffalo Bills. Vitória dos Dolphins pagando 4,60, dos Bills 1,20, total 46,5, handicap Bills menos 9. A gente está gravando aqui na quarta-feira, na hora do almoço, e o Tua ainda não foi liberado do protocolo de concussão. É improvável que ele jogue, mas o Mike McDaniel, ele meio que deixou a porta entreaberta na entrevista coletiva de ontem, né? Que antes a gente estava partindo do princípio que ele não jogaria mais nessa temporada, né? Mas como ele deixou essa porta entreaberta, acho que a linha até reflete isso, né? Dolphins 4,60 vitória, Bills 1,20, total 46,5, Bills menos 9. E abriu menos 11, se eu não me engano. Então, essa linha parece meio que o meio termo ali entre Skylar Thompson e Tua. Porque com Tua, recentemente a gente viu esse jogo, eu falei agora sobre não considerar considerar muitos jogos passados, né? Mas são dois rivais de divisão, né? Aí é diferente. E fizeram um jogo duro, né? O Miami Dolphins lá em Buffalo, debaixo de neve, fez um jogo duríssimo que os Bills precisaram virar no intervalo. Então, a grande questão aqui, se o Tua entrar em campo, que eu acho improvável, dá jogo. Se o Skylar Thompson entrar em campo, você pode sair, almoçar fora domingo e chegar mais tarde, que você não vai perder muita coisa. Não, eu tô com você nessa. Com o Tua, Gabriel, voltando à temporada regular, foi 1-1 os confrontos Dolphins e Bills. O jogo que o Tua sofre a primeira concussão dele, antes dele sofrer aquela que ficou mais marcada contra os Bengals, foi contra o Buffalo Bills. O Miami Dolphins ganha do Buffalo Bills 21-19 na temporada regular. É até o jogo que o Miami Dolphins chuta um punch no próprio cara dentro da endzone que vai. Foi aquele final confuso. Com o Tua, os Dolphins fizeram mais pontos. Perderam o confronto dos Bills combinados por um ponto só. Porque foi até o final nesse último confronto que você falou agora, né, recente. Os Bills ganham por 3. E lá no começo da temporada regular, os Dolphins ganham por 2 pontos. Tem jogo. Como você falou, o caminho para os Dolphins ganhar, para começar a gente pensar em falar de Miami vencendo esse jogo, é o Tua Tagovailoa jogar. Se ele não jogar, eu tô com você nessa. O Buffalo Bills é muito mais preparado. Já é muito difícil parar o ataque do Buffalo Bills. E essa defesa do Buffalo Bills já fez jogadas para pontuar. A gente viu agora o Naheem Hines com 2 returns para touchdown. O ataque do Buffalo Bills está crescendo na temporada no momento ideal. A gente viu esse ataque dos Bills ali meio que no meio da temporada caindo um pouquinho. Teve aquele jogo contra os Jets que foi muito ruim. Josh Allen teve interceptações. Mas nesse momento é um ataque dos Bills que parece muito com aquele que começou o ano, goleando Tennessee Titans lá no comecinho da temporada. Então, é muito complicado para o Miami Dolphins, que é o time da Conferência Americana que não ganha um jogo de playoff há mais tempo. São 22 temporadas sem uma vitória em pós-temporada para o Miami Dolphins. Eu acho que vai continuar assim. Acho que os Bills são favoritos mesmo se o Tua joga, né? Mas é aquilo, né? Para ter jogo precisa do Tua. Skylar Thompson não tem a menor condição de jogar na NFL. O Terry Bridgewater quebrou o dedo, né? Então, complicado para quarterback. Vamos passar para o jogo das 18h40. 18h40 ou 18h20? Agora eu anotei aqui 18h40, mas agora eu não tenho certeza. Sabe, Caio, de cabeça?
De cabeça não, mas deixa eu olhar aqui. Vai, Giants e Vikings. 18h30. 18h30. Vitória dos Giants pagando 2,40. Lá no Bodog, dos Vikings 1,60, total 48,5. Vikings favoritos por 3 pontos. Como o Caio falou, né? Todos os times se enfrentaram na temporada regular. Esse jogo aqui, os Vikings venceram no field goal no último segundo de 61 jardas, né? Então foi um jogo extremamente equilibrado. A gente falou no começo sobre prêmios, né? Eu falei sobre como os Giants têm, na minha opinião, dos 5, 7 piores elencos da liga. Mas tem o Brian Daboll. E aqui é essa questão. Os Vikings têm um time mais talentoso. Mas o gap entre os dois head coaches é muito grande. Eu nem acho que Kevin O'Connell é ruim. Acho que ele não teve uma grande temporada de calor. Ele chegou... O pessoal começou a elogiar ele, né? Mas eu acho que... Não um head coach calor. O Brian Daboll não. Foi, pra mim, o melhor head coach da temporada. Por isso que eu acho que é possível os Giants vencerem aqui com aquele famoso nó tático. Não, concordo com você e acho assim, a pressão tá no lado dos Vikings. Os Giants, acho que um dos segredos para esses Giants terem surpreendido, terem jogado muito mais do que todo mundo esperava, praticamente todos os jogadores dos Giants, e a maioria deles é na média para baixo, todos jogaram o melhor futebol americano possível, ou basicamente todos jogaram. E eu acho que é isso que fez os Giants chegar onde eles chegaram até agora. E a pressão, como eu falei, tá do lado dos Vikings. Os Vikings são o time que terminaram talvez o time de 12 derrotas, de 12 vitórias, o pior da história da NFL. É um time que terminou com saldo de ponto marcado na temporada negativo. É o time que só ganha jogo apertado. Os Vikings que entram nesse jogo, em casa, obviamente, tentando provar que eles são de fato competitivos, eles podem brigar para o Super Bowl, que é o que pelo menos as 12 vitórias que eles têm indicam. Mas não, os Giants é o oposto. Os Giants entram nesse jogo. Se os Giants perderem essa partida, a temporada já foi um sucesso. Essa que é a diferença para New York. Mas até estava conversando com outras pessoas ontem e eu ouvi algo que eu concordo muito, que para Giants e para os Vikings, os dois ficaram felizes com esse confronto de playoff. Os Vikings porque os Giants talvez seja o time de elenco mais limitado nessa pós-temporada, e os Giants porque sabem que o Minnesota Vikings está longe de ser, quando você pega você enfrentar uma seed número 3, eles estão longe de ser tão dominantes. O confronto deles na temporada regular provou isso. O caminho para New York é fazer o que fez há 4 semanas, que os Giants pressionaram muito. A linha ofensiva dos Vikings teve muito problema contra o pass rush dos Giants. Se não me engano, foram 4 sacks do Kirk Cousins, foram 11 quarterback hits nele. Então, se os Giants quiserem ter qualquer tipo de chance, igual tiveram na temporada regular, esse é o caminho. A questão aqui... Foi um jogo muito equilibrado, né? Entre as duas equipes. Eu concordo, o pass rush dos Giants, que melhorou muito na segunda metade da temporada, conforme o Kevon Thibodeau foi melhorando, né? E o Azeez Ojulari voltou ao time, né? Tem o Dexter Lawrence fazendo um ano fantástico no interior. Eles conseguem gerar muita pressão. E a questão que a defesa dos Vikings é uma defesa que foi muito mal na segunda metade da temporada, né? Ela começou o ano mais ou menos e piorou. Terminou como uma das piores da NFL. Então é um jogo que eu consigo ver os Giants conseguindo ali com aquele movimentação pré-snap e corrida do Daniel Jones desenhada e tal. Eu consigo ver os Giants correndo bem com a bola, né? Porque é o que esse ataque faz melhor, né? O Saquon Barkley e o Daniel Jones correndo com a bola, encontrando ali o Rich James, a Isaiah Rodgers. Do outro lado, vai ser o quão bem o Kirk Cousins vai lidar com essa pressão, porque o Cousins, ele é o quarterback que, assim, não sei se tem um número que defina isso, mas é o quarterback que eu vejo mais vezes se livrando da bola e recebendo uma baita pancada da defesa, né? Se livrando da bola no último segundo. A boa notícia para os Vikings é que o Justin Jefferson, secundário dos Giants, no papel não tem um cara ali que você consiga colocar no Justin Jefferson que você se sinta bem, né? E ele teve 133 jardas, 2 recepções, um touchdown no jogo entre as duas equipes. Acho que é um jogo equilibrado, mas por esses problemas dos Vikings na defesa, eu consigo ver o Brian Daboll encaixando o plano de jogo dele, e eu acho que o New York Giants avança aqui. Você acha que o Giants vai cometer o crime e tal? Eu ainda vou apostar no Minnesota Vikings. Eu vou dar um voto de confiança para esses Vikings. Eu acho que a gente
de novo, não tem nenhum resultado que seria surpreendente. Se os Giants ganharem, e acho que secundário, o ponto que você falou, realmente faz muito sentido, por isso que o Pass Rush tem que fazer uma outra partida espetacular, o Kevon Thibodeau talvez seja o jogador mais importante para essa partida para New York, mas se os dois times jogarem o melhor que eles sabem, Minnesota vai levar. Então, eu vou dar esse voto de confiança. É arriscado, né? Eu dei o voto de confiança para Chargers e Vikings no mesmo final de semana. Isso é meio que... quem cobra a NFL há um pouco tempo sabe que não é o ideal, mas eu vou arriscar nessa. E o que você, voltando ao que você falou sobre Vikings e Giants estarem felizes de enfrentar um ao outro, né? O Vikings, porque sabia que enfrentar seed 7 poderia ser o Aaron Rodgers, né? Que não seria bom. E o Giants fugiu do 49ers, né? Porque Exato. Muito mais time do que o Minnesota Vikings, né? Agora vamos ver o que cada time vai fazer com um calendário encaixando do jeito que eles queriam. Vamos pro jogo Sunday Night Football, 10h15, Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals. Em Cincinnati, vitória dos Ravens pagando 3,80, dos Bengals 1,27, total 41,5. Bengals menos 7. A tendência é que Lamar Jackson fique de fora desse jogo. Aí vai ser Anthony Brown, o Tyler Huntley, né? A gente viu que foi esse confronto literalmente na semana 18 com o Anthony Brown em campo, né? Não tem a menor condição. A questão aqui é que o Cincinnati Bengals, que reconstruiu ali a ofensiva no off-season e foi um trabalho muito bem feito, perdeu 2 titulares, né, cara? Perdeu o La'el Collins e o Alex Capa é dúvida, né? Não sei se ele já tá, não tá garantido fora, mas se você aí já não tem o La'el Collins, aí você já não tem um outro, o Alex Capa, excelente guarde, aí você começa a voltar basicamente para a linha ofensiva dos Bengals da temporada passada, né? Dos playoffs, né? Que fazia basicamente qualquer jogo ser equilibrado, apertado exatamente. pelo menos. E os Ravens têm um front forte que pode... Tem aquele jogo do Joe Burrow, sofrer 7 sacks, 8 sacks. 9 sacks? Ele sofreu 9 e ganhou contra os Tennessee Titans. Teve o jogo contra os Raiders também, que foram também um número absurdo, que eu não lembro agora. No Super Bowl ele sofreu 7 e ele teve a minutos de ganhar. Mas eu acho que é isso. É basicamente o que a gente falava do Dolphins com o Skyler Thompson. Se o Lamar não jogar, o que aparentemente tá bem encaminhado para isso acontecer, não tem como. Tem que ser algo... Os Bengals têm que fazer o pior jogo da vida deles, desde que o Joe Burrow chegou, para eles perderem essa partida, apesar de eu achar que da observação que você fez da linha ofensiva ser muito importante, e também vale lembrar, desde que o Roquan Smith chega no Baltimore Ravens, lembrando que o Roquan Smith assinou uma extensão contratual antes de 5 anos, 100 milhões, né? Essa defesa de Baltimore melhorou muito. O Kyle Hamilton teve mais snaps e também está jogando demais. É uma defesa que cede menos de 15 pontos por jogo nos últimos 9 jogos. Tem jogado muito bem. Mas para você ganhar nos playoffs de um ataque tão produtivo quanto esse dos Bengals, você precisa fazer o mínimo. E esse time dos Ravens, sem o Lamar Jackson na posição de quarterback, que é um time muito limitado na posição de wide receiver, por exemplo, ele não tem conseguido fazer o mínimo. E aí eu acho que isso que vai complicar. Então, eu consigo ver um jogo, meio aquele jogo truncado, até relativamente equilibrado, mesmo sem o Lamar jogando pela defesa e pela defesa dos Ravens e pela fragilidade da linha ofensiva dos Bengals, talvez. Mas, falando em Baltimore como vencedor nessa partida, é difícil imaginar se o Lamar Jackson não jogar. Surpreende a NFL ter colocado esse jogo no Sunday Night Football, né? Porque a possibilidade era muito grande do Lamar não jogar, né? E, assim, a gente que cobra a NFL, né, Caio? Acho que você vai ter mais ou menos a mesma impressão do que eu. Estranho, né, essa situação do Lamar, né? Porque inicialmente ele se machucou, disseram que eram 3 semanas. E aí cada vez que o John Harbaugh é questionado sobre o Lamar, ele parece mais irritado, aí fala tipo, eu vou falar dos jogadores que estão aqui e tal, não sei o quê. Pode ser um pouco teoria da conspiração da minha parte, mas me parece uma situação de que o Lamar não quer jogar no sacrifício porque não recebeu o contrato que ele queria. E, sim, se for esse o caso, ele está 100% correto de fazer isso. Se esse for o caso, eu também estaria do jogador, mas é difícil especular, né? É difícil saber. Mas é estranha a situação, né? É estranho, sem dúvida, mas o Baltimore Ravens, ele adora a questão de lesões no Baltimore Ravens. Eles cobrindo a NFL, como você falou, regularmente, é um dos piores times para você saber o prognóstico de lesão, porque é um time que sempre tenta esconder o que está acontecendo. A gente achava que essa lesão do Lamar seria muito menos grave. O Lamar Jackson não está nem treinando direito. Então, assim, é difícil. É muito estranho, eu concordo com você também.
Eu vou torcer pro Lamar jogar e a única explicação para a NFL ter colocado esse jogo no domingo à noite. Mas é bem improvável, sendo otimista, que o Lamar Jackson consiga jogar. Uma pena, né? Porque a NFL ganha muito quando o Lamar Jackson joga e quando ele tá bem é um dos caras jogadores mais únicos que a NFL tem. Apesar de você odiar ele, né? Não é o meu jogador favorito, mas eu reconheço a importância que ele tem para esse Baltimore Ravens. E quem é fã da NFL quer ver o Lamar jogando contra o Joe Burrow. Lembrando que, só voltando, temporada regular, o Lamar Jackson jogou, os Ravens ganharam dos Bengals, os dois times se enfrentaram na semana 18, um jogo bem diferente, claro, sem o Lamar, o Cincinnati Bengals ganhando. Essa é hoje de manhã, né? O Ian Rapoport noticiou que é bem improvável que o Lamar jogue no domingo, mas enfim, vamos pro Monday Night Football, Dallas Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers, o jogo que venceu? Foi o Bucks, né? Porque o Tom Brady nunca... foi o Bucks, porque o Tom Brady nunca perdeu pro... Semana 1, 19-3 foi o jogo que o Dak Prescott sai no terceiro quarto com a lesão na mão. Sim, verdade. Vitória dos Cowboys tá pagando 1,74 no Bodog, dos Bucks 2,15, total 45,5, Cowboys menos 2,5, e aqui é aquela coisa, né? A gente vai... A definição é a seguinte: o Bucks, temporada horrível, chega nos playoffs com campanha negativa, mas é o Tom Brady, Caio. E aí, como é que a gente bota na balança o fato de ser o Tom Brady, mesmo a gente tendo visto com os nossos olhos esse time do Tampa Bay Buccaneers ser muito ruim ao longo do ano? Então, a gente falou agora há pouco dos Giants e dos Vikings, os dois estarem felizes com quem eles enfrentaram. Talvez os Bucks do Tom Brady tenham sido um dos piores adversários possíveis para esse Dallas Cowboys nos playoffs. Porque o Dallas Cowboys não é nem a questão do time não conseguir produzir. O Dallas Cowboys, no papel, é um time muito mais forte que os Bucks e jogou mais do que os Bucks ao longo do ano. Mas poucos times na NFL têm tantos problemas dentro de campo durante os playoffs quanto o Dallas Cowboys. É um time que recentemente não passa da rodada divisional desde a temporada de 95. A gente lembra do ano passado aquele fiasco que foi contra os 49ers, que o Dak Prescott tentando correr, porque a jogada foi no meio do campo, o tempo estava acabando, o relógio terminou. Enfim, a gente já viu o Dallas Cowboys recentemente sofrendo muitos colapsos em pós-temporada. E justamente o seu jogo nessa temporada, você termina a temporada dos Cowboys, foi uma temporada boa, mas na primeira rodada dos playoffs você vai enfrentar um quarterback que você nunca derrotou, que é o melhor quarterback da história da NFL nos playoffs, que ninguém quer apostar contra. Então, assim, se fosse um jogo de meio da temporada com os Cowboys bem, eu diria que o Dallas Cowboys poderia passar por cima dos Bucks, porque, de novo, o time dos Bucks tem o Brady, tem que respeitar. Nunca vou apostar contra o Brady mais na minha vida, mas o time dos Bucks não joga como time de playoff, não. Só ganhou a divisão porque foi a pior divisão da NFL, uma das piores divisões da história. Mas, de novo, o obstáculo Tom Brady, ele é muito grande contra esse Dallas Cowboys e ele fica ainda maior por ser um jogo de playoff. E o Dallas Cowboys também não terminou a temporada tão bem, né? Teve aquele atropelo pra cima dos Colts, depois venceu apertado o Houston Texans, perdeu pro Jacksonville Jaguars na prorrogação, fez um jogo muito bom contra o Philadelphia Eagles, venceu o Tennessee Titans e perdeu um jogo que acho que dá pra você dizer que o time viu que o jogo valia pouco, né? Porque era muito improvável que os Eagles perdessem pro New York Giants, mas mesmo assim a equipe jogou muito mal, né? Então não terminou tão bem a temporada, mas assim, o time do Tampa Bay Buccaneers é muito ruim. E não é à toa que tem a campanha negativa. Eu acho que o time do Cowboys é muito melhor. Eu acho que os Cowboys vencem, mas é a única coisa que faz você... Sim, se não fosse o Tom Brady, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, a gente não tava nem discutindo aqui. O Cowboys era franco favorito, né? Mas é o Tom Brady, então sempre vai ficar aquela dúvida. Mas eu vou de Dallas Cowboys aqui. Eu também vou de Dallas Cowboys. De novo, não quero apostar contra o Brady, mas eu concordo com você. Agora vale destacar. Vou apostar. Vale destacar uma coisa. O Dak Prescott lançou 3 pick six nos últimos 4 jogos, 7 interceptações nessas últimas 4 semanas de temporada. Um dos caminhos para você ganhar dos Bucks, esse time dos Bucks, que é um time muito limitado, mesmo com o Brady, é você não cometer muitos erros. É você não deixar os Bucks numa posição de ganhar. Ou se você resolver, os Bucks não vão ter força para correr atrás de você. O Brady esse time dos Bucks deixou claro isso.
o Dak Prescott precisa corrigir esses erros. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que a gente vai estar falando de uma boa atuação do Dallas Cowboys, digno daquilo que a gente viu no meio da temporada. Então também vou apostar no Dallas nessa. Então é isso, 6 jogos aí do Wild Card Weekend analisados. Vamos encerrar aqui com apostas da semana. Caio, qual que é a sua vitória? Um pouquinho arriscado, eu vou de Minnesota Vikings. Eu vou de Dallas Cowboys. Vikings, vitória tá pagando 1,60, Cowboys 1,74. Qual o seu total? Vou de under para Seattle Seahawks e 49ers, over-under tá 42,5, né, total de pontos. Os dois se enfrentaram 2 vezes na temporada regular, as 2 vezes o placar combinado ficou abaixo de 40. Eu acho que a gente vai ter algo parecido. Jogo de playoff entre esses dois times, normalmente o placar é baixo. A gente lembra naquela época que o Gabriel falou bem, 2013, 2014. Eu acho que vai ser um jogo bem truncado, rival de divisão, 2 quarterbacks que estão bem, mas não são espetaculares. Eu acho que a gente vai ter um placar mais baixo nesse jogo. Eu vou de Chargers e Jaguars, over 47,5. Acho que é um jogo que a gente vai ver bastante ponto. E pra encerrar, handicap, Caio. Handicap eu vou de Dallas Cowboys. Se eu não me engano, é 1,5 ou 2,5. 2,5. 2,5 contra os Bucks. Como eu falei, eu acho que o Dallas Cowboys vai fazer uma boa atuação pela pressão que o time está vivendo. Eu vou arriscar mais uma vez esse voto de confiança. Acho que o Dallas Cowboys vence os Bucks por mais de uma posse de bola, mais de que um touchdown a gente pode colocar. Eu vou de Chargers menos 1,5. Eu acho que o Chargers deveria ser favorito por mais. Mas é isso, preview da rodada. Sigam o Caio lá no @CaioMiari, acompanhem o trabalho dele lá no The Score. Prêmios individuais. Já postou, Caio? Matéria de prêmios individuais. O pessoal já consegue ler? Já consegue. Também coloquei nota 32 calouros de primeira rodada nessa temporada. Como é que eles foram em 2022 também já está postado lá. Quem teve a pior nota? Pior nota, teve jogador que não teve nota, né? Mas entre os que tiveram a pior nota foi o Kenyon Green do Houston Texans, teve um D-. O Evan Neal do seu New York Giants teve um D, também estava entre as piores. Machucou, né? A melhor, Sauce Gardner, machucou essa. Melhor Sauce Gardner com A+, aí depois teve outros jogadores com A, foi o Aiden Hudson, o Garrett Wilson e o Chris Olave, se eu não me engano. Então leiam lá no Twitter do Caio, vocês devem encontrar, sigam lá, @CaioMiari. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, ouvintes. O programa volta no pós-rodada. Programa de NFL, né? Tem quinta-feira à noite episódio semanal de NBA. Mas domingo à noite eu posto o episódio pós-rodada. Sim, domingo à noite, antes mesmo do Monday Night Football. O Cowboys e Bucks a gente vai falar no programa de terça-feira. Então, até lá. Tchau.